Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. Hoje a gente vai ministrar a palavra, conversar sobre o Evangelho e eu gostaria que você tirasse esse minuto para gerar fé no seu coração. A palavra de hoje é sobre a mulher samaritana, a fé sem fronteiras. O que te impede de encontrar Jesus? Eu vou falar a respeito de um Jesus que quebra os limites, as fronteiras, as dificuldades, os preconceitos e nos alcança através da nossa fé. Você tem um minuto para a palavra? Que bom que você está aqui e separou esse minuto para a palavra de Deus. Antes, porém, de ministrar a palavra sobre você nessa noite, eu gostaria de agradecer você, de agradecer os nossos inscritos. Hoje é o nosso 10º programa, a nossa 10ª semana, gerando fé, levando uma palavra de esperança e de fé sobre você. Eu quero agradecer a todos os nossos inscritos. Hoje a gente já tem mais de 100 inscritos e nós louvamos a Deus pela sua vida. Mas continua nos ajudando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, que mais e mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra de fé toda terça-feira às 19 horas aqui no nosso canal da GVC em Taubaté. Minuto GVC é o minuto que gera fé em você e nós louvamos a Deus pela fé que tem sido gerada, que Deus tem permitido a gente desenvolver nesse tempo já há 10 semanas. Graças a Deus por esse momento. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje é a respeito da mulher samaritana. É o encontro que Jesus teve com esta mulher e é uma fé que quebra as fronteiras, que quebra as realidades, os preconceitos que existiam naquela época. E o texto que eu quero compartilhar, ele está registrado no livro de João, João capítulo 4, o evangelho que escreve João capítulo 4, e eu vou ler a partir do versículo 4 até o 14, em nome de Jesus, essa palavra que nos traz esperança e gera fé, quebrando de nós e perto de nós todas as barreiras e preconceitos e dificuldades que nos impedem de se encontrar com Jesus e ter a vida transformada. A palavra de Deus diz assim: era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade chamada Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der lhe se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Até o versículo 14. A palavra de Deus nesse texto é um diálogo do Senhor Jesus com a mulher samaritana, com a mulher que vivia à margem da sociedade. Jesus, ele intentou, tinha um propósito de passar por essa cidade. Não era necessário, alguns estudiosos dizem que não tinha necessidade de Jesus passar por Samaria, por esta cidade e conversar com essa mulher. Mas tinha um propósito espiritual e maior de Jesus passar nessa cidade. É importante lembrar que Jesus estava na terra mudando e desfazendo todos os preconceitos, todas as injúrias, todas as situações que impediam as pessoas de chegarem a Deus. Então Jesus precisava passar nessa terra dos samaritanos para quebrar
toda a discriminação, todo o preconceito que existia. Havia, há algum tempo atrás, uma disputa, uma diferença entre samaritanos e judeus, entre samaritanos e o povo de Deus, e esses samaritanos se desviaram da vontade do Senhor. Enfim, a história conta que houve uma separação, e essa separação distanciou toda a crença, toda a religiosidade, tudo que envolvia as pessoas de se encontrar com Deus ou até mesmo com Jesus. Mas Jesus tinha um propósito: abrir as portas da graça, abrir as portas do céu para todos, sem discriminação. Bastava que as pessoas se aproximassem dele. E aí, pessoas que não se aproximavam, ele se aproximou dessas pessoas. E então Jesus se aproxima dessa mulher de uma forma diferente. Pode ser uma estratégia evangelística que Jesus tinha naquela tarde. E aí Jesus se aproxima de um poço e pede água. A mulher chega e Jesus pede água a ela. Olha só, Jesus começa a quebrar o preconceito, as barreiras nesse pedido, porque naquela época não se podia um judeu falar com um samaritano por conta de toda uma questão histórica e social. Não se podia um homem falar com uma mulher, e nesse caso desta mulher existia uma barreira ainda maior. Ela não era uma mulher bem vista na sociedade porque já tinha 5 maridos, e nenhum desses era marido dela de fato. Ela era uma mulher amante de vários homens. E aí Jesus, de fato, não poderia falar com essa mulher. Mas Jesus tinha um propósito de transformar uma vida que vivia à margem da sociedade numa vida que testemunhava do Senhor, da glória de Deus e da transformação de Jesus. Jesus, então, começa um diálogo com essa mulher, e esse diálogo é tratado, é feito de forma muito especial e poderosa. Jesus está conversando com ela e pedindo água. E ela pergunta: mas Senhor, como que o Senhor está falando com uma mulher samaritana? O Senhor não pode fazer isso. E aí Jesus, começa a revelação da palavra. É importante a gente entender, quando nós temos alguma barreira, alguma dificuldade que nos impede de aproximar com Jesus, é preciso enxergar pela revelação da palavra de Deus qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Essa mulher começa a ouvir a revelação de Cristo Jesus. Se você soubesse quem está pedindo, era você que ia pedir água. Se você soubesse que água eu tenho para oferecer, você nunca mais teria sede. A mulher então fica curiosa e quer saber: da onde o Senhor vai tirar água? O Senhor não tem nenhum cântaro, nem nada. O Senhor não tem de onde tirar, não tem um balde. E Jesus disse que Ele é a água da vida. É uma das formas que Jesus se apresenta: eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é o Senhor dos senhores. E aí Ele quebra as barreiras, quebra as fronteiras diante de uma mulher à margem da sociedade, diante de uma mulher que não esperava nada além de preconceito. A gente vive dias em que preconceito, bullying, distanciamento, ideologias afastam pessoas. Política afasta pessoas, doenças, enfermidades, crises, pandemia nos afasta, mas Jesus é aquele que diz para mim e para você: não há barreira, não há circunstância, não há fronteira que me afasta de você e o meu amor de você. Olha só, Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8 e ele diz isso: o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a tribulação, angústia, morte, perigo ou nudez? Será a espada? Será a crise, os anjos, os principados? Que nos separam do amor de Deus? Nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. E não é uma questão histórica no caso dessa mulher, nem uma questão cultural e religiosa no caso desta mulher, e muito menos o adultério, a fornicação, a diferença que ela tinha diante da sociedade. Nada pode nos afastar do amor de Deus. E esta mulher não simplesmente se aproximou de Jesus, ou Jesus se aproximou dela, ela foi tratada, ela foi liberta. Jesus, no diálogo, manda ela de chamar o marido: chama teu marido. E ela não tinha como chamar: Senhor, mas eu não tenho. Jesus disse: de fato você não tem, nem o que está com você é teu. E ela sentiu no seu coração que Jesus Cristo era Deus e estava ali revelando e mostrando as dificuldades da sua vida. A partir daquele momento, aquela mulher
mulher foi transformada e a conversa dela começa a mudar e ela vira uma testemunha do Senhor. Jesus, então, não olha os nossos pecados e as nossas dificuldades simplesmente para nos humilhar ou para nos afrontar. Não, Ele olha os nossos pecados, as nossas maldades, as nossas dificuldades para nos tratar. E é isso que essa palavra nos ensina. A fé sem fronteira nos ensina que para Jesus não há fronteira, não há barreira para que Ele nos trate, para que Ele nos cuide, para que Ele mude a nossa realidade. Você tem fé que Jesus pode mudar o caos da tua vida? Você tem fé que Jesus pode mudar e quebrar a fronteira da realidade da sua vida? Ele pode transformar aquilo que você acha que é indigno em algo digno diante dele. Jesus tem esse poder e é sobre essa fé que eu gostaria que nós orássemos nesse momento, nesse minuto, que o Senhor esteja transformando a nossa realidade, mudando e quebrando as fronteiras da nossa realidade. Não vamos nos apegar nas ideologias, nas questões, nos problemas que nos afastam de Jesus ou das pessoas. Vamos nos apegar ao Senhor. Eu acho isso muito interessante. Jesus é aquele que muda realidades e quebra paradigmas. Naquela época não se podia tocar no leproso. O que Jesus faz? Jesus vem e estende a mão e toca no leproso e o leproso é curado. Naquela época não se podia falar com o samaritano, muito menos falar com a mulher samaritana, muito menos falar com a mulher adúltera. Jesus é aquele que muda toda essa realidade para transformar a pessoa. Jesus não está preocupado com o teu pecado, Ele está preocupado com você. Jesus não está preocupado com a realidade social, política ou ideológica que você passa. Jesus está preocupado com a sua vida e a sua vida importa a Ele. A sua vida é o valor que Ele dá para você. E então eu gostaria que você, no nome de Jesus, abra teu coração para Jesus. Diga para Ele que você precisa dessa água. Esta mulher disse: Senhor, me dê então desta água. E Jesus disse: aquele que beber nunca mais terá sede. Que a gente possa beber da água que é Cristo Jesus e transformar a nossa vida, deixando as barreiras, deixando as fronteiras e as dificuldades de lado, para confiar, descansar e ser tratado pelo Senhor. Você tem um minuto para oração? Eu gostaria que você orasse comigo e dissesse ao Senhor: Senhor, quebra as barreiras, tira as fronteiras, tira os problemas e se aproxima de mim. Se for preciso, que seja perto de um tanque. Se for preciso, que seja perto de algum lugar onde seja improvável o Senhor estar. Mas que o Senhor se aproxime de mim neste momento. Vamos orar? Querido Deus, Pai de amor, em nome de Jesus, a gente está, Senhor, diante de Ti agradecidos pelo Teu cuidado. Cuidado porque a revelação da Tua palavra nos mostra que não há limites, não há barreiras, não há dificuldades para o Senhor nos alcançar, para o Senhor se aproximar de nós. Basta que a gente deseje também estar perto do Senhor, se relacionar contigo. Pai, que neste minuto homens e mulheres que estão, Senhor, achando que estão à margem da sociedade, que estão, ó Deus, marginalizados, feridos, distantes, ó Deus, de qualquer realidade que possa se aproximar do Senhor. Que o Senhor, neste momento, se aproxime dessas pessoas e transforme a realidade de vida. O Senhor é aquele que quebra paradigmas. O Senhor é aquele que muda realidades, que muda a história, que divide a história. Existe uma história antes e depois de Cristo. E é por isso, Senhor, que nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Porque a nossa história antes do Senhor é uma realidade, mas a nossa história depois do Senhor é outra completamente diferente. E é uma história de vitória, de mudança e de fé. Gera em nós, Senhor, a fé que lhe agrada, a fé, Senhor, que não tem limites e fronteiras, a fé que se aproxima e que se deixa ser transformada. Pai, no nome de Jesus, eu oro junto dessa mulher, deste homem, dessa pessoa, desse adolescente, deste jovem que precisa de Ti, desta família, ó Deus, desta realidade que precisa de Ti, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus por essa palavra. Que Deus em Cristo te abençoe e que a gente possa alcançar a fé em Cristo Jesus sem se preocupar com os limites, com as fronteiras, com as dificuldades, mas que a gente possa confiar naquele que está perto de nós e mudando toda a nossa realidade. Que Deus te abençoe. Eu espero você no próximo Minuto de EVC, na terça-feira, às 19 horas. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Um abraço forte e um beijo no seu coração. Deus te abençoe.